Meus amigos, torcedor do Vasco que compareceu, eu tinha certeza disso, né? Que o torcedor atendeu as nossas chamadas, né? E compareceu em grande número, incentivou do início ao fim. Agora, foi uma vitória para mim espetacular do Vasco, cara. Foi assim a vitória do alívio, claro que foi. Agora, foi uma vitória em que o jogo, o que a gente sentia, né? Era aquela ansiedade. A gente não sabia o que podia acontecer, cara. E numa situação dessa, numa decisão dessa. Agora, as coisas foram acontecendo, pareceu assim, que era um script, né? As coisas foram acontecendo naquela cronologia, que parece que já estava escrito em algum lugar. Primeiro, eu não tenho a menor dúvida disso, que a participação da torcida lá no CT foi muito importante. Ah, porque a torcida tem que torcer, não tem que fazer isso, no local de trabalho, não interessa. A torcida não é o maior patrimônio do clube, então ela tem que participar. E participou de uma forma positiva. Não foi ninguém para lá para dar pressão em jogador, para agarrar jogador pelo colarinho, para esculachar jogador. Não foi isso, cara. Os caras falaram, mostraram sentimento. Teve uma hora que eles estavam conversando. Olha, porra, a gente está aqui, cara. Nós fizemos tudo para vocês. Vocês vão ver, pô, na Copa do Brasil, o que, que nós vamos fazer, cara. Quer dizer, a torcida, sabe, abrindo o coração. Então eu não tenho a menor dúvida que foi fundamental esse papo da torcida com a direção do clube, com os jogadores. Porque às vezes acontece, vamos que tivesse acontecido o que eu acho que aconteceu, eu penso que aconteceu, um problema ali, um certo litígio ali entre os jogadores e o Diniz. Pode ter acontecido, bem provável que tenha acontecido. E ali, e de repente vem a torcida, né, vem alguém que não está participando ali diretamente no dia a dia entre jogadores e comissão técnica, e vem alguém e começa a falar tanta coisa. Olha, a torcida tá assim, a torcida tá com o Diniz, a torcida tá com a diretoria. Vocês têm que jogar, vocês têm que ter raça, vocês têm que respeitar o VAR. Sabe, eu acho que aquilo deu um clique, cara, na cabeça de todo mundo. De repente, o Diniz, que estava pau da vida com alguns jogadores, deve também ter desarmado o espírito. Os jogadores que deviam estar pau da vida com o Diniz também deram uma. Sabe, foi uma chacoalhada, foi uma mexida que mexeu com todo mundo, cara, porque eles viram que a situação do Vasco independe de picuinha entre jogador e treinador. Então, para mim, isso foi fundamental. Esse foi o primeiro ponto assim de partida. Quer dizer, ao começar o jogo, pô, o Vasco me faz um gol com 1 minuto e meio. Cara. Um jogador que nunca tinha feito gol no Vasco, Andrés Gomes, faz uma jogada excelente, espetacular, passou por dois, deu um chutaço no ângulo. Então ali começou a desenhar o que seria a vitória do Vasco. Pô, com 9 minutos, pô, o Ryan já fez o segundo gol, cara. Quer dizer, então as coisas foram acontecendo. O Thiago Mendes jogando muito, desarmando, armando. O Coutinho deu aquele chutaço que a bola ia lá no ângulo, que o Rocher fez uma defesaça. Depois o Coutinho de novo chutou no travessão. O Vasco era para ter definido o jogo no primeiro tempo. Se o Vasco saísse no primeiro tempo ali com 4-0, não seria a favor nenhum, cara. O Andrés depois perdeu uma oportunidade que adiantou demais a bola no último toque. E aí o Vasco inexplicavelmente diminuiu o ritmo depois dos 30 minutos, mais ou menos, até que o Inter fez um gol. Quer dizer, terminou o primeiro tempo 2-1, e aí volta aquilo tudo, né? Vem os fantasmas de novo. Porra, era um jogo para ser 4-0, como é que acaba 2-1? E aí veio outra coisa dentro dessa cronologia, que foi a tempestade, cara. Foram os deuses, né, da chuva que deram uma esfriada ali geral, né, deu uma São Pedro esfriada no Paulo, Inter. o Cerdeira, São É, Pedro Paulo. porra, deu uma esfriada no Inter, que tinha crescido muito no jogo. Porra, e começa o segundo tempo, e o Vasco também com 1 minuto, 2 minutos, me faz o terceiro gol. Aos 9, o Ryan faz o quarto gol. Quer dizer, as coisas foram assim, acontecem. Aos 9, não, aos 13, o Barros, né, faz o quarto gol. O Ryan fez o terceiro gol com 1 minuto e pouco. E aos 21, 5-1 com o Nuno. Quer dizer, então com o Vasco em 9 minutos no primeiro tempo fez 2 gols e em 21 minutos no segundo tempo fez mais 3, cara.
Então as coisas foram acontecendo, cara, de uma forma assim, parecia que já estava previsto, estava escrito nas estrelas, sabe? E pronto. E definiu o jogo. E era isso que o Vasco estava precisando. 3 pontos, jogando bem. E não doeu nada, cara. Tudo aquilo que a gente pediu, cara, o Vasco tem que querer mais. Os jogadores têm que querer mais. Tem que botar vontade. Tem que correr atrás. Um tem que ajudar o outro. Pô, tudo isso aconteceu nesse jogo. E não doeu nada para ninguém. E os jogadores foram cansando, foram sendo substituídos, e o Vasco com uma vantagem grande. Quer dizer, deu para descansar até alguns jogadores. Cara, então no final esses 5-1 assim, caíram como uma luva, cara. Era o que o Vasco estava precisando. Jogar bem, a torcida feliz, né? Provavelmente você via assim muitos abraços do Diniz aí, ali com o Ryan, com o Nuno. Quer dizer, então deveria ter realmente acontecido alguma coisa, né, algum desentendimento, e agora a vitória, ela conserta tudo, cara. Ela conserta tudo. Então o Vasco vai entrar numa outra vibe. É lógico que agora o Vasco vai golear o Mirassol, vai arrebentar com o Atlético. Não, calma, calma. Calma, calma, calma. Agora, temos todas as condições de fazer um bom jogo com o Mirassol, fechar o campeonato com o Atlético e aí realmente pensar no Fluminense. Se o Fluminense teve essa vantagem de 6-0, o Vasco meteu 5 agora. Então ficou elas por elas, vamos começar do zero. Limpou a pedra, vamos começar do zero. E isso foi fundamental. Agora, primeiro, a prioridade realmente é o Campeonato Brasileiro. Vamos fazer um jogo, de preferência ganhar ponto contra o Mirassol para respirar mais aliviado ainda. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.